Riqueza material é sinônima de espiritualidade? Tiago capítulo 2, dos versículos 2 em diante, nós lemos: Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Prezados ouvintes, vivemos em tempos de apostasia espiritual. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele também expõe o mesmo problema em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, que você pode abrir a Bíblia em sua casa e ler. E decorrente desta situação, há pessoas que acham e creem que riqueza material é sinônima de espiritualidade, como a pergunta que fizemos. Que riqueza material demonstra o possuidor dessa riqueza, fé, e ser ele uma pessoa muito abençoada por Deus. Enquanto que uma pessoa pobre, ela é caracterizada pela falta de fé e de espiritualidade. Nós vivemos, sem dúvida, reconhecemos, num país que milhões de pessoas têm problemas financeiros, mas para aquele que anda com Deus, certamente, esta não é uma realidade que se supõe de alguém se demonstrar bem espiritualmente com Deus pelo fato de ser uma pessoa rica. Segundo a Bíblia Sagrada, não há qualquer vantagem espiritual em ser rico. Pelo contrário, há ricos que, decorrentemente da sua mesma riqueza, vivem em situação espiritual de perigo. É o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O que nos recomenda diante de Deus, segundo ainda a Bíblia, é o contentamento em qualquer situação. Aquela fé que atua pelo amor e a sabedoria que nos leva ao uso daquilo que nos foi dado com favor de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala a respeito do dinheiro e as atitudes que devem ter os ricos e os pobres, porque, às vezes, os ricos, pelo menos, são pessoas
que, embora até afirmem que creem em Deus, são os chamados ateus práticos. Deus existe, sim, só que Ele não tem direito de interferir na minha vida. É o que pensam as pessoas. E se não falam, pelo menos assim agem. Então são pessoas que admitem que com a morte tudo se acaba e, por isso, possuem uma ideia hedonista. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e o que se leva da vida, se não aproveitá-la? Dentro desta maneira de pensar, o apóstolo Paulo dá ou expende uma palavra aos crentes pobres e uma palavra para as pessoas que são ricos, como devem se portar. Então, nós abrindo a Bíblia já no texto que nós mencionamos de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5, diz o apóstolo: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E então dá um conselho o apóstolo nessa oportunidade: separa-te dos tais, aparta-te dos tais, de pessoas que têm essa forma de pensar. De modo que um cristão deve ser aquela pessoa que, ainda de acordo com a orientação de Paulo, se ele não for rico, ele admite: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento em com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus que o cristão deve ser uma pessoa alegre, embora não tenha riqueza, mas ele vive alegre, contente com aquilo que Deus lhe proporciona. Tendo um teto, tendo sua comida, roupa para se vestir, ele pode ser uma pessoa feliz e, com isto, poder agradecer a Deus, porque tem sido motivo de alegria a salvação que ele recebeu em vida. Então, os crentes pobres têm sustento e com que se vestir. E diz o apóstolo, então, com isso estejamos contentes. E o contentamento é arma contra a avareza, contra a reclamação e a preocupação da vida. No chamado Sermão do Monte, que está nos capítulos 5 a 7 de Mateus, nós vamos encontrar recomendações de Jesus quanto à preocupação pela vida, que às vezes tira até a beleza da vida, porque a pessoa vive como que arrasada por algumas situações. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. São, então, conselhos, orientações do Senhor Jesus Cristo, para que nós vivamos, como diz aqui, com contentamento, tendo o que comer, tendo o que vestir, vivamos com contentamento, e as preocupações da vida podem ser, então, deixadas como se fosse a coisa principal do nosso viver. Nós temos, na Bíblia Sagrada, o exemplo de Jó. Era um homem rico, o mais rico da sua região. O capítulo 1 do livro de Jó mostra a sua fortuna em animais de toda espécie. E num dia só, ele perdeu todos os seus bens que eram representados em animais. Também no mesmo dia, ele sofreu a perda de 10 filhos. Que situação aflitiva para uma pessoa se desesperar. Mas o que fez Jó? Dobrou o joelho e disse na sua oração: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Então, tenhamos cuidado para não considerar que a vida só deve ser vivida com felicidade se formos ricos e dispusermos de bens muito valiosos que poderão nos dar segurança quanto à vida secular. Agora, o apóstolo Paulo, falando dos ricos, ele fala nos versículos 9 e 10. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então Paulo admite que a riqueza traz perigo, que as pessoas ricas têm uma possibilidade muito maior de cair da fé. Tentação e ciladas, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, e ruína e perdição é o que Paulo sintetiza neste versículo que acabamos de ler. Consequências da avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro faz desviar da fé. O amor ao dinheiro atormenta com muitas dores. E quero dizer que não é pecado uma pessoa ser rica. Se você pode ser rico, se esforce para isso. O que é pecado à luz da Bíblia Sagrada é amar a riqueza e o dinheiro. Por isso, no Sermão do Monte, ainda Jesus, em Mateus 6,24, disse: ninguém pode servir a dois senhores. Há de amar a um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus
e a Mamon. Mamon é o deus da riqueza. E a riqueza pode dividir a nossa fidelidade a Deus. Ficamos com expressões que são características de pessoas ricas: orgulho, prepotência, injustiça social ou indiferença para com os pobres, e um materialismo exacerbado, ou seja, ajuntando, pensando no futuro a tal ponto que se torna egoísta, como se o mundo fosse acabar, e ajuntando tudo para si, como existem pessoas riquíssimas que podem viver o resto da vida sem preocupações financeiras, mas estão ainda acumulando cada vez mais. Isso é o que leva à riqueza. A pessoa se torna avara e não cuida nem mesmo de si, às vezes, e muito menos da sua alma. E Jesus faz uma pergunta muito interessante: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como é que você está vivendo? É um pobre feliz? Ou é um rico avarento, que não tem tempo para Deus, para cultuá-lo, e vive como se você tivesse tudo nas suas mãos, à disposição, o momento que quisesse? Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos equilíbrio e cuidado com essa doutrina maligna de admitir que uma pessoa rica é uma pessoa que tem muita fé em Deus e que vive dentro da vontade de Deus. Isso está sendo ensinado de púlpitos, e que uma pessoa pobre, incrível, está sob maldição divina. Quando Jesus veio pregar, ele disse: aos pobres se anuncia o Evangelho. Ele disse: escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, nos orientemos pela Bíblia Sagrada e cuidado com os ensinos que divergem da palavra de Deus. Amém.